Oi, tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso Entre Belas. E nessa semana, o nosso projeto Mães em Processo, se você não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp que se chama Mães no Secreto. E nós estamos agora no projeto Mães em Processo, estudando sobre a armadura de Deus, lá em Efésios 6. Se você não sabe, diz isso no vídeo anterior do nosso Entre Belas. E essa semana, então, nós estudamos duas peças, que são a couraça da justiça e as sandálias ou os calçados da paz. E enquanto eu preparava esses estudos, eu fiquei pensando em algo assim muito importante na nossa vida, que muitas vezes quando a gente fala de maternidade, parece que a gente está falando só dos filhos, né? Mas a nossa vida não é só isso, né? A vida de uma mãe é muito mais ampla. A mãe também trabalha, a mãe também toma decisões, a mãe também lidera, né? A mãe também enfrenta desafios profissionais. Ai, como enfrenta, não, meninas? Senhor amado. Uma mãe também cuida da casa, da família, dos relacionamentos e da própria caminhada com Deus. Então, por isso, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, lá em Efésios 6, ele não está falando só de uma área da nossa vida. Ele está falando sobre como permanecemos firmes em Cristo, em toda a nossa caminhada, em todas as coisas. Que a gente não é crente só dentro da igreja, né? Então, a couraça da justiça protege o coração. Vamos ler o versículo? Está lá em Efésios 6, o versículo 15. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Sobre a couraça da justiça, está falando no 14. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em outros, fala dos calçados da paz, do evangelho, né? Ou então das sandálias da paz. E a couraça da justiça, ela protege o nosso coração. E quantas vezes nosso coração é atingido pela culpa? Eu falo que a culpa é aquilo que a mãe, parece que quando o filho nasce, a culpa vem junto, grudadinho nele, não é? Misericórdia, como a gente se culpa. E às vezes a gente se culpa pela maternidade, pelo trabalho, por não conseguirmos atender todas as expectativas que colocamos sobre nós mesmos. E como a gente gosta de criar problema, não? Misericórdia. Vivemos em uma cultura que nos cobra excelência em tudo. E aí a gente fica naquela cobrança infinita para ser uma boa mãe, ser uma boa profissional, ser uma boa esposa, ser uma boa filha, ser uma boa serva. E aí, por aí vai, a lista só cresce, não é verdade? E quando falhamos em alguma dessas áreas, a culpa aparece. Mas a couraça da justiça, ela vem para nos lembrar que nossa identidade não está no nosso desempenho. Lembra da graça? A gente tem que estar com ela todo dia na nossa cabecinha. Nossa identidade está em Cristo, somos aceitas pela graça, somos amadas por Deus, somos filhas imperfeitas, mas somos filhas amadas do Pai. Louvado seja o Senhor. E isso protege o nosso coração das acusações. Depois encontramos as sandálias, os calçados da paz. E talvez hoje a paz seja uma das maiores necessidades das mulheres. Queremos paz para os filhos, paz para a família, paz nas finanças, paz no trabalho, paz para o mundo, né? A paz mundial tão sonhada das missas. E diante das decisões que precisamos tomar, nós queremos paz também. Mas Jesus nos ensina que a paz não depende da ausência de problemas. A gente precisa se lembrar disso, porque às vezes nós fugimos das decisões que nós temos que tomar, achando que estamos escolhendo a paz. E isso não é verdade. É um engano no nosso coração. Ela depende da presença de Jesus na nossa vida. A paz do Evangelho nos permite continuar caminhando, mesmo quando nem tudo está resolvido. E talvez seja exatamente isso que algumas de nós precisamos ouvir hoje. Às vezes a gente acha que a paz é quando tudo está resolvido, quando todos os problemas acabaram. Tá bom. Mas a gente não precisa ter resposta para continuar caminhando. A gente não precisa controlar tudo para descansar. Quantas vezes, né? A gente quer saber de tudo, controlar tudo para depois falar, ai, que paz que eu tô sentindo. Imagina, isso é só um peso que a gente está colocando sobre a gente e nem está percebendo. Você não precisa ser perfeita para ser amada por Deus. Ele te ama por quem você é.
A graça de Cristo protege o nosso coração. Eu já falei aqui que todas as peças da armadura, as características que elas têm, estão em Cristo. Então, na verdade, para nós termos a armadura completa em nós, é termos Cristo em nós. Isso já é o suficiente. Ele é suficiente, não é verdade? A paz de Cristo sustenta os passos e é assim que a nossa fé cresce na rotina. Porque às vezes a gente acha que tem que estar na igreja o tempo todo, mas é no dia a dia, é nos processos que a nossa fé vai crescendo e que nós vamos tendo sabedoria, buscando a Deus através da palavra e da oração, na caminhada com Ele, em busca da santidade, porque o amamos. A nossa fé cresce nos dias comuns, nas responsabilidades, nos desafios que temos que enfrentar, nas alegrias, que inclusive é uma característica de quem tem o Senhor na vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nas lutas que ninguém vê. E como a gente tem umas lutas escondidas por aí, não é verdade? Então aqui, ó. Na culpa, na acusação, nas cobranças, misericórdia. Que Deus nos ajude a permanecer firmes nele. Não apenas como mães, mas como mulheres que desejam viver para a glória do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor nos guarde. E eu te convido a participar do grupo, você ainda não está lá, está fazendo o quê, menina? Vamos lá, juntas, unidas, em um propósito de buscarmos ao Senhor em tudo na nossa vida. Termos Cristo, a nossa armadura para vencer o inimigo. Em nome de Jesus. Ó, sexta que vem, se Deus quiser, eu estou de volta. O grupo tá no meu link, lá no Instagram, lucianaaraújo.oficial. O grupo se chama Mães no Secreto. Entra lá. Toda terça e quinta a gente fala sobre uma armadura, ou uma peça da armadura, e oramos. Deus abençoe você. Fique na paz.